vocês tiveram que renegociar, alguma coisa que vocês imaginaram que seria um jeito e foi de outro? Tá certo. São as coisas legais para os gestores aprenderem contigo. Vamos. Bom, eu sou Alexandre Guerra, sou secretário adjunto da Prefeitura de Osasco. Vou falar um pouco sobre o processo de implementação de uma gestão por resultados nesse município. É um processo relativamente novo, então ainda está em fase inicial de implementação, o estágio intermediário de implementação. Começou-se em 2013 com a criação da Secretaria de Planejamento e Gestão, basicamente com um processo de planejamento estratégico. Acho que esse foi o primeiro ponto, né? É importante, então a gente optou por uma metodologia, poderia ter escolhido qualquer uma, acho que é um déficit de uso de métodos dentro da administração pública. Nós optamos pelo método de balancete scorecard, atrelando sempre como uma base central objetivos estratégicos e a sua mensuração por indicadores, e também optamos por selecionar um conjunto de projetos. O seu início era um conjunto maior, algo em torno de 340 projetos, fomos reduzindo e tentando cada vez mais priorizar, ainda é um desafio priorizar projetos entre as pastas, né? Sempre o ideal é que nós tivéssemos de 10 a 15 projetos estratégicos, mas isso é sempre um esforço dos secretários abrirem mão de alguns projetos, nunca é fácil. Acho que o segundo estágio do nosso processo de implementação foi trabalhar com um conceito sofisticado de planejamento estratégico e atrelar isso, talvez, às peças orçamentárias. Então, PPA, a LOA, LDO, que já são instrumentos criados em 64, antes da ditadura, que não são tão sofisticados assim, ou seja, funções, subfunções, são grupos que já são, talvez não tão na vanguarda como a gente tinha feito no planejamento. Então, essa transição foi algo que exigiu uma certa complexidade. O passo posterior foi pactuar, ou seja, tudo isso que foi planejado e que estava no PPA, nós sentimos que faltava ainda uma pactuação junto com as equipes das secretarias, junto com os próprios secretários, chefes das pastas, e aí trabalhamos com o conceito de acordos de resultado. Então, nada mais é do que um instrumento de pactuação, onde todo esse planejamento, todo esse compromisso com metas e com execução de projetos ficou evidenciado, né? Após finalizado todo esse processo de planejamento, se tinha o desafio da etapa de monitoramento, né? que também não é simples. E basicamente a gente trabalhou com 3 instrumentos, ou 3 principais instrumentos. O primeiro deles foi a sala de situação, então, que eram reuniões periódicas, onde se encontra o prefeito, o secretário da pasta e sua equipe, a equipe da própria Secretaria de Planejamento e Gestão, mais membros de outras secretarias meio, como, por exemplo, assuntos jurídicos, departamento de compras, própria Secretaria de Finanças. E ali a gente começou a entender que era possível se resolver parte significativa dos problemas, né? E as coisas começaram a andar com muito mais agilidade. Também todo esse conteúdo, ou todas essas informações, também necessitavam que tivesse um sistema informatizado. Então optamos por fazer dentro da prefeitura um sistema compatível com o nosso planejamento. Existem vários, até aconselho prefeituras que estão implementando, processo de implementar, existem vários sistemas já disponíveis, inclusive em softwares livres, etc. Nós optamos por fazer o nosso, porque tinha especificidades que só talvez o nosso tenha, né, no ponto de vista de divisão, etapas de projeto, algo que talvez fosse específico e decidimos fazer o nosso. Além desses 2 instrumentos, nós também optamos por relatórios, então, que está sendo disponível no site da prefeitura, então a população pode acompanhar, além de ter o acordo de resultado, também pode acompanhar, ter o acompanhamento dele mensal. Então, mensal, como está cada projeto, execução de obra, percentual de obra, tudo isso também é demonstrado. E por fim, acho que assim, a nossa menina dos olhos que a gente desenvolveu agora, então acho que pode ser uma contribuição da Prefeitura de Osasco do ponto de vista intelectual, que é um sistema de avaliação. Então, o que a gente andou observando no ponto de vista de sistemas de avaliação, eles levam muito em conta os indicadores, acima, abaixo da meta, e isso. Nós vimos que a gente ainda estava, como estamos no estágio muito inicial dos nossos projetos, ainda os projetos não conseguiram impactar nos indicadores. Então, a gente tinha que ter algo para começar a avaliar as secretarias que envolvesse, além dos indicadores, também a execução dos projetos. Então, vamos imaginar um gráfico onde a execução dos projetos conta com pontuação além dos indicadores, que estaria no outro eixo, e aí a gente consegue conciliar, a partir de pesos, como anda o projeto da secretaria e como anda os indicadores. E até, professora Sibeli, para a gente ver se a estratégia está certa ou não. Porque pode ter projetos que estão sendo muito bem executados, mas que não conseguiram mexer nos indicadores. Isso significa que a nossa estratégia está errada, ou seja, estamos investindo em projetos que não estão
mudando, que não estejam contribuindo para os objetivos que a gente queira alcançar, superar e etc. Acho que, por fim, é isso. E tem algumas inovações que a gente teve no nosso processo que eu gostaria de destacar. Por exemplo, processo de compras públicas, o RDC. Nem todos os municípios atuaram, nós somos um dos primeiros municípios a trabalhar com um regime diferenciado de compras para obras do PAC, certa ousadia, porque tem algum conflito com a 8666 e nós decidimos caminhar por isso. Contrato de gestão, né? Então, a gente parte do intuito que uma parcela significativa dos serviços que são prestados ao cidadão pela prefeitura é comprado de serviços de terceiros, ou seja, não é a própria prefeitura que executa esses serviços, né? E aí poderia ter vários instrumentos, e existem vários instrumentos dentro da própria prefeitura, em outras prefeituras, de contratar esses serviços de terceiros. Pode ser via convênio, via contrato simples, etc. Todos esses instrumentos, de certa forma, eles não vão de encontro eles são frágeis no ponto de vista de ao encontro com o objetivo global da nossa organização, que é a prefeitura. Então nós vimos no contrato de gestão uma possibilidade de ter também indicadores, conseguir fazer um gerenciamento muito mais sofisticado do que o puro convênio ou contrato puro e simples. Então, o contrato de gestão, começamos na saúde, mas temos a ideia de expandir isso para a área da cultura, com centros multiuso que a gente tem na área cultural, céus das artes e etc. E outros exemplos que a gente está avançando nesse sentido. Gostaria de finalizar, agradecer. Né? Uma última pergunta. Claro. De todo esse aprendizado que você teve, que vocês não começaram hoje, vocês já estão há 2 anos Sim. na implementação do projeto, se você pudesse dar um conselho para algum gestor, a partir de tudo isso que você aprendeu, o que você diria? Bom, acho que o principal conselho que eu daria é invista na gestão pública, invista em modernizar a gestão, em conceitos até da nova administração, que a gente chama do grande conceito de nova administração pública, porque isso é muito importante. Ou seja, o que está por trás do nosso trabalho lá dentro da prefeitura, e acredito que esteja por trás de grande parcela dos gestores, a transformação, né? A transformação da realidade social que vivemos, a mudança e etc. E só é possível, acho, fazer mudança se a gente tiver bons instrumentos, então, bons métodos, bons instrumentos de gestão. Então, eu aconselho que invistam nesses instrumentos, nesses modelos de gestão. Perfeito. Muito obrigada, Obrigado. secretário Alexandre.